Olá a todos, meu nome é Leonardo Bergamini, sou analista do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, na coordenação de Geografia e Meio Ambiente. Hoje vou apresentar alguns dos últimos desenvolvimentos nas contas de ecossistemas brasileiras, em especial as contas temáticas sobre espécies ameaçadas de extinção. O Brasil é um país que tem uma extensão territorial muito grande e uma localização que juntos geram um patrimônio natural muito diversificado, com diversos tipos de ambientes. Junto a essa riqueza, existe o sério desafio de garantir o seu uso sustentável e a sua conservação para o bem-estar não só da sociedade brasileira atual, mas também das futuras gerações e de pessoas de outras regiões do mundo. As contas econômicas ambientais apresentam uma perspectiva interessante para ajudar a avaliar essa riqueza natural e gerenciar melhor o seu uso. O IBGE é o Instituto Nacional de Estatística do Brasil e vem coordenando o desenvolvimento da contabilidade ambiental, juntamente com vários parceiros nacionais e internacionais. A primeira publicação dessas contas foram as contas econômicas ambientais da água, que foram publicadas pela primeira vez em 2018. Na linha das contas de ecossistemas, o primeiro passo foi a publicação, em 2020, da primeira edição das contas de extensão dos ecossistemas. Essa conta relata seus resultados para cada um dos 6 biomas terrestres brasileiros, que são grandes áreas naturais definidas por componentes bióticos e abióticos predominantes. Nesse trabalho, as classes do projeto de cobertura, de monitoramento da cobertura e uso da terra do Brasil foram agregadas em áreas naturais e áreas antropizadas. E foram produzidas as contas mostrando as movimentações entre esses tipos de cobertura e uso ao longo de um período contábil. Além das contas de extensão, o Brasil também publicou contas temáticas sobre biodiversidade também em 2020, por considerar o tema muito relevante para o país e também a importância desses dados para os próximos passos nas contas de ecossistemas, como as contas de condição e contas de suprimento e uso de serviços. Nesse trabalho foram abordadas as espécies ameaçadas de extinção, pois este é um bom ponto de partida para fins contábeis, já que existe uma metodologia internacionalmente adotada para avaliação de cada espécie e sua categorização em diferentes níveis de risco de extinção. É uma metodologia adotada globalmente. E essas avaliações sendo repetidas periodicamente, é possível acompanhar as tendências e elaborar contas, que são uma boa forma de sintetizar as informações sobre as movimentações entre as diferentes categorias. Os principais resultados dessa pesquisa são apresentados em 3 etapas. Primeiro, temos uma demonstração metodológica para a elaboração das tabelas e mapas contábeis de espécies ameaçadas com base em dados globais. Depois, mostramos uma síntese dos dados nacionais oficiais com o ano de referência de 2014, que foca na distribuição das espécies em diferentes biomas e também em 3 tipos principais de ecossistemas, aqui os terrestres, água doce e marinhos. Essa classificação em ambientes ela complementou os dados das listas, a fim de ter uma maior aproximação das informações das espécies com os ecossistemas em que se encontram. E, finalmente, também apresentamos um mapeamento do número de espécies de animais e vegetais ameaçadas de extinção, integrando esses dados à grade de referência estatística produzida pelo IBGE. Como já apresenta uma série histórica maior sobre a metodologia padronizada, os dados das avaliações globais realizadas pela União Internacional para a Conservação da Natureza foram selecionados para esse exercício metodológico no contexto da América do Sul. Foram obtidos os dados referentes a 4 grupos taxonômicos, aves, anfíbios, corais e mamíferos, a partir da base de dados da IUCN. Esse processo foi feito utilizando ferramentas de consulta automatizada. Foram filtradas as espécies que ocorrem na América do Sul e foram obtidos os dados para 3 períodos, o ano de 2010, o ano de 2014 e 2018. A partir da análise desses dados, foram elaboradas as contas de espécies ameaçadas, cuja tabela principal traz o número de espécies
em cada uma das categorias de estado de conservação para cada período analisado. Analisando os diferentes tipos de movimentos, é possível observar a quantidade de melhoras e pioras no estado de conservação, por exemplo, de espécies que estavam categorizadas em uma categoria de pouco risco de extinção, como, por exemplo, menos preocupante, e se no período seguinte foram categorizadas em uma categoria de alto risco de extinção, representando uma piora no seu estado de conservação. Além disso, as categorias de movimentos adicionais também permitem derivar indicadores relacionados ao andamento das avaliações em si e avanços no conhecimento, como espécies que foram avaliadas pela primeira vez naquele período. Cruzando essas informações com as informações sobre a distribuição geográfica das espécies e também o tipo de ecossistemas que cada espécie pode habitar, as tendências podem ser espacializadas e atribuídas a diferentes tipos de ecossistemas, o que facilita o cruzamento dessas informações e a integração desses dados nas demais contas de ecossistemas. A partir daí é possível gerar vários indicadores, como, por exemplo, aqui o número total de espécies ameaçadas de extinção em cada quadrículo. Esse mapa mostra as áreas com maiores concentrações de espécies em tons mais escuros, espécies ameaçadas. Uma outra forma de olhar para esses dados é através de indicadores agregados, como o índice da lista vermelha, que além de levar em conta o número de espécies, também é ponderado por qual categoria de risco de extinção ela se encontra, com as categorias de maior risco contribuindo mais para o índice. Aqui nesse mapa, os valores mais escuros representam os locais com que as espécies presentes ali, existem mais espécies ameaçadas em categorias de mais alto risco. Finalmente, outra forma, outro possível uso desses dados ao longo de um período contábil é analisar a variação. Aqui esse mapa mostra como o índice da lista vermelha variou entre 2010 e 2018. Em vermelho, as regiões em que esse valor piorou, ou seja, o risco de extinção das espécies agregado aumentou, e em azul, as regiões que melhoraram, e em branco, as que permaneceram estáveis. A segunda parte da publicação apresenta um resumo das listas vermelhas nacionais oficiais, as listas de espécies ameaçadas do Brasil. Esses dados foram publicados em 2014 pelo Ministério do Meio Ambiente e estão associados também a 2 livros vermelhos que trazem informações não só da categoria das espécies, das ameaças, mas também dados espaciais, como os registros de ocorrência de cada espécie ou suas extensões de ocorrência. As listas oficiais de 2014 foram resultado da avaliação de cerca de 12 mil espécies de animais e 4.600 espécies de plantas. Das espécies avaliadas, cerca de 20% estão em alguma categoria de ameaça, sendo que cerca de 10% das espécies da fauna, esse valor representa 10% das espécies da fauna, e 46% das espécies da flora. Aqui nesse gráfico é possível ver a distribuição do número de espécies de fauna e flora em diferentes categorias. As categorias VU, vulnerável, que está em vermelho, EN, em perigo, em laranja, e CR, criticamente em perigo, em vermelho, compreendem as espécies consideradas ameaçadas de extinção. Os outros 2 gráficos menores mostram o quanto esse número de espécies avaliadas representa do total de espécies conhecidas. Então, tanto no caso da flora quanto da fauna, cerca de 10% das espécies conhecidas para o país já foram avaliadas, e a intenção é que esse valor seja incrementado no futuro, com novas avaliações. Aqui algumas fotos de algumas das espécies ameaçadas listadas para o Brasil, uma bem emblemática da nossa região neotropical, a onça pintada, né, o jaguar. Também temos algumas espécies aqui que são endêmicas do Brasil, que só ocorrem aqui. Entre as informações coletadas durante o processo de avaliação do risco de extinção das espécies, está a distribuição geográfica das espécies e a ocorrência de cada espécie nos diferentes biomas. Nesse trabalho, com base em consultas em outros bancos de dados, essa informação também foi complementada com um tipo de ecossistema, entre terrestre, água doce e marinho, em que cada espécie vive. Os dados desagregados para os diferentes tipos de ambiente e recortes espaciais permitem analisar o estado de conservação dos ecossistemas. As tabelas resumem o número de espécies dos diferentes grupos em cada um dos ambientes de cada bioma, além das ilhas marinhas e
oceânicas. Para algumas espécies, a distribuição ao tipo de ambiente pode ser desconhecida. Então, esses valores estão representados nessa tabela. Além disso, os dados sobre espécies vegetais e animais avaliados foram organizados por biomas. Estão apresentados aqui os gráficos, por exemplo, contabilizando o total de tanto animais e plantas de espécies em cada uma das categorias de ameaças por bioma. E agora aqui os gráficos que desagregam esses valores, como aqui, por exemplo, apenas para espécies terrestres, tanto da fauna quanto da flora. É possível observar em cada bioma o número total de espécies e a proporção delas que está em alguma das categorias de ameaça. Juntamente com as tabelas, com os números de espécies por categoria de risco e biomas, os dados de distribuição das espécies no território foram agregados na unidade espacial básica, que foi utilizada uma célula de 50 km de lado, células quadradas regulares, que recobrem todo o território, que vem da grade estatística de referência do IBGE. Algumas dessas células, por exemplo, aqui para os animais, chegam a ter mais de 200 espécies em alguma das categorias ameaçadas de extinção. Todos esses resultados apresentados nessa publicação tiveram uma boa recepção na mídia, uma boa divulgação. Houve destaque em diversos sites e programas, jornais televisivos. Isso é um ponto que a gente ressalta, pois são dados que já haviam sido publicados pelo Ministério do Meio Ambiente, mas esse tratamento dado pelo Instituto de Estatística, junto com a credibilidade do IBGE e o alcance que ele tem com a população, trouxeram um grande destaque para essas informações. Bom, então, para concluir, nós gostaríamos muito de enfatizar o papel das contas de ecossistemas como um promotor dessa cooperação entre as diferentes instituições. Essas contas temáticas de espécies, elas integram dados que vêm de diferentes produtores, aqui no caso do Brasil, e no caso desse trabalho com espécies ameaçadas, os dois principais são órgãos do Ministério do Meio Ambiente, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e o Centro Nacional de Conservação da Flora, que coordenam essas avaliações do risco de extinção. Atualmente o IBGE está realizando reuniões técnicas com essas instituições para estabelecer acordos de cooperação de modo a formalizar e dar continuidade a esse trabalho sobre espécies ameaçadas. E também buscar a elaboração de outras contas temáticas relacionadas à biodiversidade. Além disso, um outro importante parceiro é o Sistema Brasileiro de Informações sobre Biodiversidade, que é uma iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Essa iniciativa busca consolidar uma infraestrutura nacional de dados e conteúdos sobre biodiversidade, como, por exemplo, dados dos espécimes depositados nas coleções biológicas do país. O IBGE também está se aproximando dessa iniciativa para integrar esses dados no projeto da contabilidade de ecossistemas e elaborar contas estatísticas a partir desses dados primários. Mais informações sobre esse trabalho e as outras contas de ecossistemas publicadas pelo IBGE podem ser obtidas no site, basta seguir o link desse QR Code, e também nos diferentes canais de contato do IBGE. Obrigado pela atenção.